Olá a todos do nono ano, dando prosseguimento no nosso conteúdo. O tema da aula está aí no nosso slide. A Era Vargas, parte 1. Então vamos. Bom, a Era Vargas compreende o período de 1930 e vai até 1945, onde Getúlio Vargas foi o presidente do Brasil. Porém, nesta aula estaremos estudando de 1930 até 1934. Na aula passada, abordamos sobre algumas transformações que o Brasil sofreu ao longo da década de 20. Vimos transformações culturais, com o movimento modernista, que buscava ali criar uma nova, entre aspas, cultura nacional. Vimos a criação também do Partido Comunista como uma alternativa à política do que estava acontecendo no período, que era a política do café com leite. Eles eram contra essa política. Vimos movimentos contrários também a essa república, que foram movimentos militares, no caso tenentistas, que eram jovens oficiais das Forças Armadas, de baixa patente e média patente também, que estavam questionando essa república. Só para a gente lembrar, república oligárquica, onde poucos governavam. Quem eram esses poucos? Os cafeicultores, as elites agrárias do Brasil. E como um todo também vimos ali a participação das mulheres querendo participar, querendo voz na política. O movimento feminista nesse início de 1920 aí no Brasil. Bom, em 1930 as eleições presidenciais aconteceram, sendo que a política ainda estava vivendo naquela velha questão que era a política do café com leite. O revezamento entre São Paulo e Minas Gerais na presidência da República. Lembrando outra vez, café porque São Paulo foi o maior produtor de café, leite, no caso Minas Gerais. Por isso que o nome desse arranjo político foi chamado de política do café com leite. O presidente era o Washington Luiz, sendo que ele indicou um presidente de São Paulo, que seria Júlio Prestes, nessas eleições de 1930. Porém, no revezamento, era a vez dos mineiros. Tinha que ser um presidente mesmo mineiro para assumir. Então, os mineiros não gostaram dessa postura do presidente que estava representando São Paulo, que era o Washington Luiz, ao indicar o paulista, que era Júlio Prestes. Então, os mineiros se uniram com os gaúchos e os paraibanos e formaram a Aliança Liberal. Aí foi de fato o fim dessa política do café com leite, esse revezamento presidencial entre São Paulo e Minas Gerais. Ao formarem a Aliança Liberal, a pessoa cotada para ser presidente seria Getúlio Vargas, gaúcho, e o vice, um paraibano, que era aí João Pessoa. Sendo que, nesse contexto, João Pessoa ele foi assassinado por um adversário político local, que era chamado de João Dantas. Por quê? Ele era um político muito famoso na Paraíba e houve uma confusão e uma série de coisas com esse João Dantas. Esse João Dantas o matou. Então, qual foi a justificativa para tomar o poder? Getúlio Vargas, junto com os mineiros e os paraibanos, disseram que João Pessoa foi morto pelo presidente Washington Luiz. Então, para quem pensa que fake news é uma coisa moderna, sempre existiu, porque o Washington Luiz não teve nada a ver com isso. Sim, foi uma questão local que fez com que João Pessoa fosse morto por João Dantas. Então, essa foi a justificativa para o golpe. Então, o que aconteceu em 1930 foi um golpe. Eles tomaram o poder à força. Quem tomou? Os mineiros, os gaúchos, os paraibanos. Porém, entrou mais gente também nessa jogada. Os cariocas e também os pernambucanos. Eles passaram a apoiar assim essa aliança liberal. Então essa foi a justificativa para o golpe. Já que João Pessoa foi morto, então vamos tomar o poder na força.
sendo que antes mesmo de João Pessoa ser morto, já existia uma ideia de tomar o poder à força. Porém, foi concretizada essa ideia através da morte de João Pessoa. Então o golpe aconteceu, o Washington Luiz, que era o presidente do Brasil à época, ele foi obrigado a deixar o poder e assim Getúlio Vargas foi empossado como presidente. E ele faria ali uma constituição e também convocaria novas eleições. Bom, sendo que esse período de Vargas é chamado de governo provisório, que vai de 1930 até 1934. Existiam vários grupos que apoiaram Getúlio Vargas. Fazendeiros, no caso aí, mineiros, gaúchos, paraibanos, etc. Esses fazendeiros apoiaram Getúlio Vargas porque eles queriam maior participação nesse poder. De fato, para que não viesse ficar só em São Paulo, como estava acontecendo, em Minas Gerais. Industriais, pessoas ligadas à indústria, militares, como eu falei anteriormente, tenentes, tipo, esses militares de baixa e média patente estavam apoiando. Então existia uma mistura muito grande e cada um tinha uma ideia daquilo que deveria ser feito. Por exemplo, os fazendeiros, eles queriam privilegiar logicamente o quê? Os seus produtos, café, ali. Os industriais, eles queriam maiores incentivos para a industrialização no Brasil, que foi muito tardia, chegou muito tarde. Lembrando que na Inglaterra, já no século XVIII, já tinha começado a Revolução Industrial. No Brasil, estamos aqui no século XX, estava engatinhando essa questão da industrialização. E os militares, eles queriam um governo centralizado, muito mais centralizado, com os poderes centralizados em suas figuras. E os fazendeiros industriais, eles também não estavam querendo uma abertura maior para a população. Estavam querendo até fazer voto por renda. Quem tivesse determinada renda, recebesse salários e tivesse essa renda necessária, poderia votar. Então, eram interesses totalmente diferentes nesse governo provisório de Getúlio Vargas. Aí eu coloquei uma foto de Getúlio Vargas no Palácio do Catete, lembrando que a capital da República, a capital do Brasil, era o Rio de Janeiro. Getúlio Vargas aqui é o centro. Em 31 de 10 de 1930. Eis a paz entre nós. Salve. Bom, já que os paulistas eles foram tirados do poder e não fizeram nada, eles começaram a reivindicar. Eles começaram a exigir direitos. Então houve um movimento chamado Movimento Constitucionalista de 1932. O que esses paulistas queriam? Eles queriam uma Constituição. Esse movimento foi paulista. Por quê? Vargas pegou a Constituição de 1891 e a descartou. E ele começou a agir através de um decreto. Então os paulistas começaram a questionar, tendo nisso uma ação autoritária e contra a democracia. Então, eles pediam uma Constituição que fosse democrática, ou seja, que o povo viesse ter uma liberdade e que de fato fosse representado por essa Constituição. E também eles queriam o fim desse governo provisório. Eles queriam, de fato, um governo permanente. O governo provisório foi feito para arrumar a casa, para organizar as coisas que estavam acontecendo no Brasil. Tanto é que foi de 1930, através desse golpe, até 1934. E só para lembrarmos, em 1889 aconteceu um golpe. O golpe da proclamação da República. Logicamente que com esse golpe, onde os militares, os fazendeiros, a Igreja Católica apoiaram, tivemos coisas positivas. E com esse golpe também de Getúlio Vargas, a partir de 1930, tivemos coisas positivas. E também coisas negativas nos dois casos. Então, com a proclamação da República tivemos um golpe, e em 1930, outro golpe. O que é um golpe? Quando você toma um poder na marra, na força. Bom, o
presidente sofreu, no caso de Getúlio Vargas, muitas pressões. A crise de 1929 impactou todo mundo capitalista. E no caso do Brasil, que tinha apenas um produto a ser exportado, era agroexportador, que era o café. Então, todos esses países que dependiam assim da venda dos seus produtos começaram a fechar as portas para o mercado externo e viver internamente. Então, no Brasil, muitas sacas de café foram queimadas. Justamente para quê? Para controlar o preço desse café. Quando você tem muitos produtos, esses produtos se tornam mais baratos. Quando você tem menos produtos, esses produtos se tornam mais caros. Então foi feito isso com uma pressão muito grande, porque era o nosso produto de maior valor à época. O Partido Democrático Paulista também começou a pressionar Vargas. Por quê? Foi prometido para esse partido que, assim que o golpe de 1930 desse certo, o governo do estado de São Paulo seria dado aos representantes do Partido Democrático Paulista, coisa que Vargas não fez. Então eles começaram também a pressionar. E outras questões também que envolveram essa pressão ou essas pressões contra o governo de Vargas. Bom, os paulistas entraram numa guerra sozinhos, nenhum outro estado apoiou São Paulo contra o governo de Vargas e esses outros estados, os gaúchos, paraibanos, cariocas e etc. Eles entraram nessa luta porque eles queriam essa Constituição. E eles queriam o fim desse governo provisório. Bom, durou alguns meses essa luta, essa guerra, e os paulistas se renderam. Porém, eles perderam, mas ganharam. Por quê? Em 1932 foi feito o Código Eleitoral, que fazia com que o voto se tornasse direto e secreto, e outras questões também. Por quê? Em 1891 o voto era aberto. Então a pessoa saberia em quem a outra pessoa votou. E caso a pessoa não votasse no candidato do coronel, ela seria castigada ali pelos jagunços do coronel. Ela sofreria danos físicos. Além disso, foi feita também uma justiça eleitoral para tentar moralizar essa questão das eleições, para tentar fazer com que as eleições fossem mais honestas. Porque desde 1891 essas eleições não eram honestas. Então essa justiça eleitoral ela ficaria organizando toda essa questão da eleição. Inclusive empossaria, daria posse às pessoas que vencessem as eleições. Então foi uma forma ali de fazer com que essas eleições fossem menos corruptas, nesse sentido. Então 2 anos após esse movimento constitucionalista, o pedido dos paulistas foi atendido. De fato, uma Constituição foi elaborada, a de 1934. Então, quais eram as características básicas aí dessa Constituição? Primeiro, leis foram criadas para proteger os trabalhadores, direito às férias, 13º salário, diminuição da jornada de trabalho, agora os trabalhadores passariam a trabalhar 8 horas diárias, e outras séries de benefícios. A industrialização passou a ser uma atividade muito importante para a época. Eles começaram a valorizar essa questão da indústria no Brasil. Então eles enfatizaram bastante, investiram bastante nisso. A educação também foi muito valorizada. Escola pública, a universidade disponibilizando vários cursos, como cursos de direito, medicina, e até mesmo de engenharia à época. Então, todas essas características aí apareceram na nossa Constituição de 1934 e continuou com aquela mesma questão, divisão de 3 poderes e etc. E essas características agora contribuíram para um desenvolvimento maior no nosso país. Eu coloquei uma foto à esquerda, o Washington Luiz, que foi tirado do poder por esse golpe de 1930, e Júlio Prestes, foi o candidato que ele apoiou para as eleições de 1930, sendo que o Washington Luiz não era paulista,
Ele nasceu em Macaé, aqui no Rio de Janeiro, porém ele estava representando São Paulo. Mas ao fim do seu governo, deveria ter um governo mineiro, um presidente mineiro. E ele indicou um paulista, Júlio Prestes, que está à direita. Não confundam Júlio Prestes com Carlos Prestes, da aula passada, que foi um militar e um político ali que estava querendo o fim dessa república oligárquica também. Aí a população apoiando a Aliança Liberal. Tá aqui, ó, pelo Brasil tudo. Outro cartaz aqui, ó, Aliança Liberal. População na rua, sendo a favor dessa aliança, ou seja, aliança entre mineiros, gaúchos, paraibanos. Depois entraram cariocas, Rio de Janeiro e pernambucanos. Esta é uma trincheira em São Paulo, onde aconteceu esse movimento constitucionalista de 1932. Os paulistas exigiam a Constituição e o fim do governo provisório. Perderam, mas os seus pedidos foram atendidos, porque também São Paulo tinha um grande desenvolvimento econômico. Então Getúlio Vargas não poderia deixar de atender depois essas exigências dos paulistas. Enfim, bom gente, espero que tenha ficado claro. A gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!